Olá, bem-vindos ao Abert Entrevista. Eu sou Yasmin Brahim, jornalista aqui da Abert, e hoje recebemos Irã Manuel Gonçalves da Silva, senador por Roraima, do Partido Progressista, mais conhecido como Dr. Irã. Bem-vindo à Abert, Dr. Irã. Muito obrigado, Yasmin, uma honra estar aqui, obrigado pelo convite, e estou aqui à tua disposição para prestar conta de um pouquinho da nossa atividade aqui no Senado da República. Gostaria de iniciar o nosso papo falando um pouco sobre inteligência artificial, né? Estamos num ano eleitoral, daqui a pouco começa de fato o período eleitoral, e esse ano a gente está com muitas ferramentas de inteligência artificial de fácil acesso. Então, como combater a desinformação? Sei que o senhor está no meio do seu mandato, né, de 8 anos, né, mas não tem como não ter essa participação, porque é um dever cidadão, né, de todos os brasileiros ir às urnas e votar. Então, eu queria saber do senhor como a gente pode ter esse combate à desinformação com tanta inteligência artificial. Olha, é um tema que eu tenho muito interesse, até porque ele impacta muito na minha profissão. Eu ainda sou um médico ativo, ainda opero, ainda atendo, enfim. E utilizo ferramentas de inteligência artificial no diagnóstico, nos meus estudos e tudo. E, inclusive, ano passado eu tive fazendo uma visita a Stanford, na Califórnia, e falando só sobre inteligência artificial, vendo o que está acontecendo eh, de mais atual em inteligência artificial em Stanford, no Google, que está lá em Palo Alto também, que é uma, é um ambiente de muita inovação. E o que nos assusta é que, ao mesmo tempo que a inteligência artificial está nos auxiliando no aperfeiçoamento dos nossos diagnósticos, no tratamento de doenças de difícil tratamento, no acesso à, à informação rápida para nos auxiliar no diagnóstico, enfim, nas imagens, análise de imagens que a gente às vezes tem dificuldade de analisar, porque você sabe que todos esses dados eles têm cada vez mais credibilidade quando as informações que os alimentam são fidedignas, não é? Sim. A partir do momento que a inteligência artificial ela é falseada, o percentual de veracidade dessa informação ele fica completamente comprometido. E do ponto de vista, assim, da publicidade, na questão na internet, na política, eu acredito que o o Superior Tribunal Eleitoral e os órgãos fiscalizadores vão ter muita dificuldade, inclusive para coibir as fake news, as imagens e os diálogos construídos através de inteligência artificial, porque nós estamos conversando aqui. Se alguém pega a nossa fala e cria um cenário e um diálogo entre nós, a própria inteligência artificial ela reproduz com grande perfeição a nossa fala e deturpa completamente aquilo que nós estamos falando. Olha que coisa complicada. Então é uma coisa que me preocupa muito. Por um lado, toda essa inovação que a gente não sabe aonde ela vai parar. Aliás, eu acredito que nós vamos ter eh, alguma, alguma autonomia, inclusive quando a gente assim, não sei se vai ser no meu ciclo vital, porque eu já tenho uma certa idade, mas, eu acho que nós vamos ter aí robôs que vão começar a ter mais autonomia do que os homens. Eu espero não estar mais nem aqui para ver isso, não sei o que que vai acontecer, mas é uma coisa que nos preocupa muito, eu acho que nós precisamos inclusive quem está à frente desses estudos e desenvolvendo inteligência artificial no mundo, inclusive, já tem uma discussão para que a gente faça uma moratória, para que a gente consiga regulamentar essa questão, consiga estabelecer limites, porque senão é é uma linha muito tênue daquilo que é positivo para a humanidade e daquilo que pode causar grande dano à privacidade das pessoas, à nossa saúde, à nossa segurança, inclusive. Então, é algo que precisa ser muito bem debatido e é uma coisa que me preocupa muito. Ainda um pouco nessa parte das eleições, temos também Copa do Mundo esse ano, né, país do futebol. O senhor acredita que vai impactar muito os trabalhos legislativos este ano?
Sem dúvida, nós vemos assim, esse é um ano, que começou com muitas crises, não é? Nós estamos tendo essa crise aí de credibilidade no nosso Supremo Tribunal Federal, algo que nos preocupa muito, toda essa polêmica no Congresso Nacional. Desde o ano passado nós temos uma CPMI que avalia todo esse dano que foi causado, eh, nas contas dos nossos aposentados, a CPI do INSS, que tem, envolvido, eh, parte do judiciário, do poder executivo, inclusive com repercussão no próprio parlamento. Isso termina gerando uma certa inércia, porque todo mundo fica muito preocupado só com isso, e coisas importantes deixam de ser, debatidas no Congresso Nacional. Agora mesmo nós vamos ter mais um feriado, nós vamos ter Semana Santa, depois nós vamos ter Copa do Mundo e depois vamos ter eleição. Esse ano, assim, do ponto de vista legislativo, eu acredito que esse ano vai ficar um pouco comprometido por conta de todos esses eventos, porque, somente como você falou, a Copa do Mundo mobiliza o país e logo depois nós vamos ter eleição. Sem dúvida, assim, a pauta legislativa vai ficar comprometida. Ainda puxando um pouco ainda nessa parte, eh, de das votações no Congresso, o senhor tem atuado muito forte, né, contra o exame de proficiência dos médicos, né, popularmente conhecido como a OAB dos médicos. O senhor pode falar um pouco sobre? Muito bem. No decorrer desses últimos 20 anos, nós tivemos uma proliferação desenfreada de escolas médicas no nosso país. Hoje nós só temos menos escolas médicas do que a Índia, que tem 1,5 bilhão de pessoas. Nós tivemos uma moratória da abertura de novas escolas médicas, de 2013 a 2023, mas durante essa moratória, mais de 160 escolas foram abertas por decisões judiciais, decisões sem o menor critério. E, pasme você, vejam vocês, nesses 2 últimos anos, só nesses últimos anos, nós abrimos 77 novas escolas médicas no país. A grande maioria dessas escolas médicas sem menor condição de formar um médico de qualidade para enfrentar, todos os problemas de saúde do Sistema Único de Saúde e da saúde suplementar, esse sistema gigantesco do Brasil que abarca 220 milhões de pessoas. Só o nosso Sistema Único de Saúde, atende 150 milhões de pessoas. E veja bem, no último ENAMED, nós temos o resultado, que foi um resultado dramático, não é? Quer dizer, o que significa aquele resultado? Significa que de 100 médicos que são formados, 30 não sabem absolutamente nada para exercer a profissão e para tratar daquilo que é o nosso maior patrimônio, que é a nossa vida e a nossa saúde. Então nós começamos, o movimento médico começou a pensar, já que nós não conseguimos fechar escolas médicas de má qualidade, essa proliferação irresponsável, nós passamos a formatar um marco legal que possa aferir, eh, as qualidades de um aluno que terminou o curso de medicina, no que tange ao seu conhecimento científico, suas habilidades e, mais do que isso, o seu comportamento, o seu conhecimento ético da nossa profissão. Quer dizer, nós vamos fazer uma prova de avaliação criteriosa para que aquele aluno que se formou em medicina, ele seja apresentado à sociedade e a sociedade saiba que ele realmente está apto para exercer essa profissão, que não é melhor que as outras, só que ela tem uma responsabilidade muito maior de cuidar da nossa vida e da nossa saúde. Nós aprovamos esse projeto de lei, que foi de minha relatoria na Comissão de Educação, já aprovamos, em 2 etapas, na Comissão de Assuntos Sociais, e ele era terminativo, ele iria para a Câmara, mas infelizmente o Partido dos Trabalhadores, o governo tem sido contra que a gente faça a prova de proficiência, eh, através do Conselho Federal de Medicina, que é a nossa autarquia federal especial, que tem como prerrogativa legal fazer a avaliação do médico. O ENAMED, com o MEC, prova de proficiência com o Conselho Federal de Medicina, é a semelhança da Ordem dos Advogados, que é ela que faz a prova de proficiência para os advogados e, eh, no caso dos contadores, o Conselho de Contabilidade é que faz a proficiência dos contadores. Então, eh, agora mesmo nós recebemos a notícia de que, o Partido dos Trabalhadores entrou com uma solicitação de colocar esse projeto no plenário do Senado, e certamente nós vamos
nós vamos vencer essa barreira, mas isso demanda um certo tempo, eles terminam postergando essa decisão e fazendo sofrer a sociedade, porque a própria sociedade, através de uma pesquisa que o Conselho Federal de Medicina fez com o Datafolha, o resultado é que 97% do povo brasileiro apoia uma prova de proficiência e reconhece que nós estamos formando médicos fora de ambientes adequados de treinamento, que nós chamamos de cenário de prática, e muitos jovens estão saindo da universidade muito mal formados, colocando em risco a nossa vida e a nossa saúde. No mundo com tanta inteligência artificial, né, é importante que a gente tenha essa regulamentação, né. Queria agradecer o senhor doutor Irã por estar aqui conosco na ABERT. E é isso, pessoal, ficamos aqui por hoje. Agradecemos a sua visita, se inscreve no canal e até a próxima. Obrigada.